Pumpkin trabalha há 10 anos para promover a felicidade das famílias. Agora, com o Pumpcast, o nosso novo bebê, queremos continuar a contribuir para que vivam a vida em pleno. Vamos trazer-vos conversas com pessoas que nos inspiram nesta missão que é educar abobrinhas num mundo às vezes tão confuso. Com amor, sobretudo, porque acreditamos que todas as famílias felizes têm algo em comum. Olá, Gonçalo, bem-vindo. É muito bom termos finalmente esta conversa contigo. Diz-nos, para quem não te conheça, como é que te podemos apresentar? Olá, Filipa, antes de mais obrigado pelo convite. Vocês são um projeto que eu sigo e que acarinho muito e, portanto, para mim é evidente que é uma alegria poder estar aqui. Como é que me podem apresentar? Essa é talvez uma das maiores questões da minha vida, porque eu sou um inquieto portanto, faço muitas coisas, sou muitas coisas. Aqui acho que sou, em primeiro lugar, pai para toda a obra, autor deste blog, deste projeto, que nasceu há um ano, sensivelmente, portanto, em março de 2021. E sou um comunicador, sou ator, trabalho em televisão, faço várias coisas. Como dizia, sou muito inquieto. E, portanto, há várias coisas sempre que eu quero fazer e é sempre um bocadinho difícil definir-me. Eu costumo dizer que a minha maior dificuldade é sempre que tenho que preencher algum formulário. Nome, morada, idade, profissão. Quando chega à profissão eu fico ali sempre uns segundos a olhar para aquilo porque faço muitas coisas. Aqui, neste contexto, sou pai para toda a obra. Um, e que é um projeto que, enfim, que falaremos com certeza, mas que eu decidi criar para quebrar algumas barreiras e ultrapassar alguns tabus sobre várias coisas. Aqui acreditamos muito que uma família nasce quando há amor, seja qual for a sua composição. E durante algum tempo a tua família, de facto, foram vocês dois, o Duda, que é o teu filho, e tu. Em que momento é que para ti a adoção se assumiu aqui Uhum. como um caminho a seguir para a parentalidade? Não faço ideia. Não faço ideia e nunca fiz. Ou seja, aquilo que eu respondo sempre que me fazem essa pergunta é a verdade. Eu não me lembro de não querer ter um filho pela via da adoção. Eu sempre quis ser pai desta forma, desde muito pequenino, e se pudesse sê-lo sozinho, exatamente como fui, preferiria. E portanto não há um momento, não há uma viragem, não há, pelo menos que eu consiga identificar, não há nenhum acontecimento que tenha sido o gatilho para eu querer ser pai desta forma. Eu lembro-me de pensar quando era miúdo, há tantas crianças, e depois venho de uma família em que o meu avô materno, aliás, ambos os avós e avós dos dois lados, pai e mãe, foram casados segundas vezes. E a minha avó criou um dos netos do meu avô, que até à morte dela lhe chamou mamã. E portanto, para mim, as relações sempre foram muito. Sempre houve na minha família, na minha história, adoções, não necessariamente de filhos, não necessariamente desta forma, mas as construções familiares fizeram-se sempre muito mais pelos afetos do que pelo sangue e pela biologia. Não faço ideia se foi isso que de alguma forma me inspirou, pode ter sido. Foi pelo menos um exemplo de que a família é muito mais do que o sangue, não é? Porque se o sangue bastassem, não existiam adoções. Um, e portanto foi uma coisa que sempre fez parte de mim. Queres contar-nos um bocadinho de como é que funciona o processo? Quais são os momentos mais difíceis de gerir? E se, por exemplo, existiu alguma dificuldade acrescida um, ao processo por seres um homem solteiro? Se sentiste de alguma maneira que a tua orientação sexual, desculpa, podia ser vista como uma problemática para o desfecho? Como é que funcionou aqui um bocadinho este caminho para ser pai? Olha, fazendo uma introdução muito pequenina, perdão, fazendo uma introdução muito pequenina, é evidente que quando eu parti para
a materialização do processo, quando decidi, ok, é agora vou fazer, tinha todas essas questões e todas essas dúvidas. E acho que foi um bocadinho isso que me fez estudar muito o processo, conhecer muito bem o processo, para perceber de que forma é que podia ou não haver intervenção humana que não técnica, e, portanto, que pudesse vir de um lugar de preconceito, que me pudesse de alguma forma prejudicar. E, portanto, eu documentei muito sobre o processo, inicialmente por causa disto. Como é evidente, na altura estava longe de imaginar que ia fazer um blog, que ia escrever sobre isto, que ia ser convidado a falar sobre este assunto. Estava muito longe desse cenário, como é evidente, mas filo para me proteger e para saber o que é que a lei diz, quais são as balizas da avaliação técnica, ou qual é o potencial de intervenção humana pessoal na coisa. E curiosamente foi uma desmistificação e uma desconstrução de barreiras a todos os momentos. Porque fui descobrindo imensas coisas que toda a vida se ouviu falar sobre a adoção e que não é verdade. Se não ganhares não sei quanto, ninguém te entrega uma criança. Se não tiveres um quarto para cada um, ninguém te entrega uma criança. Se não for... E nada disto é verdade. E atenção, quando eu digo que não é verdade, estou a falar daquilo que está definido. E não estou a falar daquilo que possam ser eventuais experiências pessoais de outras pessoas cujos processos não correram tão bem, porque nós sabemos que nem tudo corre bem na vida, como é evidente. E, portanto, para elas, toda a minha empatia e compreensão, como é evidente. O que eu estou a falar é daquilo que tem vindo a ser as sucessivas atualizações da lei da adoção, primeiro em 2008, depois em 2015. A lei tem vindo a acompanhar um bocadinho os tempos, na tentativa, quer de remover toda e qualquer influência pessoal de quem acompanha os processos e, portanto, a ideia é que o processo seja uma questão técnica, uma avaliação técnica de capacidades cognitivas, emocionais, psíquicas, financeiras de uma pessoa, de forma o mais livre possível. Claro que somos todos humanos e todos nós temos opiniões sobre as coisas. Agora, a forma como o processo está definido na lei está definido para que ninguém seja beneficiado ou prejudicado. Tanto que o processo é partido nas suas várias fases e é gerido por várias equipas diferentes, para não haver criação de hábitos, de vícios ao longo de todo este processo. Enfim, há coisas com as quais eu concordo, há coisas com as quais eu concordo mais, outras menos, como é evidente. Eu peço desculpa, não sei se estão a ouvir o som de fundo, são os meus cães. Mas isto, enfim, Estamos é a a ouvir, vida, sim não é? senhora, é uma companhia. É a vida. Respondendo à questão de quem é que pode ou não ser beneficiado ou prejudicado com o processo. E, portanto, eu parti para este estudo exaustivo e para esta investigação mais ou menos profunda sobre o processo para ter a certeza que não havia nenhuma forma de me discriminar porque eu era um homem solteiro, sozinho, homossexual. Até porque eu fui à primeira formação, no dia a seguir a ter sido promulgada pelo Presidente da República a lei que permitia que casais do mesmo sexo adotassem. E pese embora eu fosse um homem sozinho, era um tema que estava a ser digerido ainda. Ou seja, até aquele momento não havia nenhum casal homossexual que tivesse adotado em casal. Há imensos casais homossexuais, casais de pessoas do mesmo sexo que adotaram crianças, contornando a lei, como é evidente. Aliás, essa era uma das coisas que se fazia, é que qualquer pessoa com mais de 30 anos podia adotar, independentemente da sua composição familiar, mas se fossem 2 homens ou 2 mulheres, até há uns anos, até 2016, não podiam. Eu não, depois, para além disto, existe a vida a acontecer, não é? E a praticidade das coisas e como é que as coisas acontecem. Respondendo à tua pergunta, se eu em algum momento me senti minorado ou discriminado, a minha resposta perentória é não. Agora, aquilo que acontece, e às vezes é preciso gerir com pinças aquilo que nos é dito versus aquilo que nós sentimos, é evidente que uma pessoa sozinha não tem capacidade para dar o mesmo nível de resposta que duas pessoas, mais que não seja por uma questão numérica. Existem situações
em que, por exemplo, se for um casal, em que uma das pessoas, pelas características da criança, seja obrigada a deixar de trabalhar, se isso acontecesse com alguma criança que me fosse proposta, eu não poderia aceitar. Porque eu não podia deixar de trabalhar. Porque era só eu. Portanto, uma pessoa não tem as suas características particulares. E isto não é uma discriminação, isto é a proteção da criança tal como ela deve existir. Portanto, ao longo de todo o processo, isto é válido, quer quando falamos de uma para duas pessoas, quer quando falamos de duas para duas. As pessoas não têm todas as mesmas capacidades, as mesmas características. Há um caso conhecido na Santa Casa de uma família que, ao fim do estudo de candidatura, aquele período que habitualmente se chama avaliação, ao fim de uma semana propuseram-lhes uma criança. Uma semana. Porquê? Porque era a única família na lista de espera nacional que aceitava uma criança com trissomia 21. E entrou no sistema uma criança assim. Portanto, a questão do tempo tem muito a ver com isto. Explicando o processo muito sucintamente. Primeira coisa a fazer é a formação A. A formação A é uma sessão de esclarecimento sobre o que é a adoção, o que é que isto significa. Como eu costumo dizer, é o momento em que só falta dizerem-nos não se meta nisto, e portanto, porque é retirado todo o romantismo à questão da adoção, é avaliada a questão de uma forma muito prática, muito objetiva, muito crua, exatamente para nos preparar para o que pode vir. A partir daí, ao fim de 24 horas, pode-se entregar o processo ou na Santa Casa ou na Segurança Social, dependendo da localização geográfica, e depois de entrega o processo, há de ser marcado, eu estou a falar de como funciona o processo na Santa Casa. Ele devia estar completamente uniformizado, mas ainda não é bem assim, na prática. E, portanto, na Santa Casa, contactaram-me, marcaram uma primeira reunião e depois há um período estipulado pela lei de 6 meses, ao fim dos quais as pessoas são informadas se estão ou não estão aptas para integrarem a lista de espera nacional. Claro que isto não é ninguém chumba no último exame. Isto é um processo dinâmico que ao longo do tempo se vai apercebendo se daquela avaliação, daquele estudo, daquele debate, que para mim foi sempre um debate, se dali resulta que de facto a pessoa ou as pessoas estão ou não estão aptas. Findo este período, ao longo deste período fizemos a formação B, que já tem uma maior integração com realidades mais concretas, situações que aconteceram, perguntam-nos como é que lidaríamos com esta ou com aquela questão, porque estamos a falar de um contexto de parentalidade específico com desafios particulares, e depois ao fim dos 6 meses recebemos um ofício em casa a dizer está apto, e depois é uma questão de esperar. Quando se estima que falte mais ou menos um ano para a integração da criança, faz-se a formação C. Aí já mais prolongada, são várias sessões. É um verdadeiro curso de preparação para a parentalidade que eu achei fantástico. Eu adorei aquela formação, foi muitíssimo útil, prepara-nos de forma muito realista, estudamos casos, preservando obviamente a identidade das crianças, estudamos casos concretos de coisas de situações que aconteceram, por exemplo, quando a criança integrada tem uma etnia diferente da família que o recebe, como é que estas coisas se gerem, ou seja, quais são na prática os desafios que vamos encontrar. E depois é uma questão de esperar. E o que é que define a espera? Duas coisas, fundamentalmente. Uma, há muito mais candidaturas do que crianças para adotar. Dois, as pretensões que nós temos em relação à criança. Ponto prévio, todas as pretensões são legítimas. Portanto, se a minha pretensão é uma criança até um ano, eu devo ser coerente com essa pretensão. Sabendo, no entanto, que quanto mais apertada for esta malha, maior a duração do tempo de espera. E, portanto, essencialmente a espera está nestas duas âncoras, porque as crianças que estão acolhidas pelo Estado não são crianças para adotar. O que a lei prevê é que, assim que o juiz decreta a adotabilidade de uma criança, é imediatamente procurada uma família para essa criança. E, nesse caso, é procurada a família que melhor responda àquela criança e que tem maior antiguidade na lista de espera nacional. E isso durou
Quanto tempo? No meu caso, 2 anos e meio, sendo que temos um tempo de espera médio em Portugal de 6 anos e meio. Também é outra nota importante para quem eventualmente pense num processo destes. A data que conta é a data em que tu entregaste o processo. Portanto, a partir do momento em que o processo é entregue, independentemente do tempo de estudo de candidatura, independentemente do que quer que possa acontecer no processo, uma vez considerados aptos ou aptas, os candidatos e as candidatas, a data é retroativa. Portanto, é a data em que foi entregue o processo. Essa é a data que guarda a tua vez naquela lista de espera, digamos assim. E, portanto, no meu caso foram 2 anos e meio, para te dar um exemplo concreto de uma das minhas pretensões. Em relação à idade, eu aceitaria uma criança até 8 anos. Só 3% das pessoas é que aceitam crianças acima dos 5 anos. Portanto, é evidente que se fazes parte de uma minoria, tens uma maior probabilidade de partir em vantagem. Por acaso o meu filho tinha 4 quando chegou. Mas eu aceitaria, pois há outras características, não é? Como é evidente, de etnia, de saúde, de antecedentes físicos e psicológicos da família biológica. E falando do momento mais duro para mim, foram dois. A ansiedade da espera a partir do momento em que sabes que vai acontecer. Aquelas 3 semanas são as 3 semanas mais longas da vida, em que tu sentes que já tens um filho, mas que não está contigo, e que aquilo é tudo um disparate, porque se tens um filho, porque é que não podes ir buscar hoje? E esse momento é muito difícil. Exato. Depois percebes, agora a esta distância, que aquelas 3 semanas foram absolutamente fundamentais para reorganizar a minha vida, para organizar a chegada dele, para comprar um quarto, porque eu, como tinha só em termos de idade, eu aceitava entre os 0 e os 8, eu não podia comprar rigorosamente nada. Porque eu não sabia se precisava de um berço, de uma cama de grades, de uma cama grande, eu não fazia ideia do que é que ia precisar. Portanto, não dava para adiantar serviço. E, portanto, tive 3 semanas para fazer isto tudo, para lhe comprar roupa, para lhe comprar uns brinquedos, para decorar o quarto dele. Foi giríssimo, porque a minha irmã fez comigo umas coisas, a minha mãe fez outras, e, portanto, envolvemos-nos todos, como se estivéssemos a viver uma gravidez, mas que só dura 3 semanas, porque eu tenho que o ir buscar. É a parte boa. É, exatamente, exatamente. Sim, mas entretanto tivemos uns anos de tentativas antes, não é? Porque o tempo de espera Exato, sim. começa a contar antes. Perdão. E a outra maior dificuldade que eu senti foi precisamente na escolha das pretensões. Porque dão-te uma folha com uma série de características possíveis na criança, ou seja, tudo aquilo que já lhes passou pela mão, sei lá, crianças com síndrome de abstinência, com síndrome de feto alcoólico, com características físicas, emocionais, psíquicas, e tu ali és confrontado com os teus próprios preconceitos e com os teus próprios limites. E isso é duro, porque tu sentes que cada não é uma rejeição a uma potencial criança. Agora, tem tanto de duro como de necessário, e eu acho que talvez naquela folha esteja a grande parte do sucesso de todos estes processos. Porque é muito importante que nós sejamos coerentes para que o match seja bem feito, para que não exista lugar a que aquilo não corra bem. E, portanto, quanto mais honestos nós formos, aquilo que eu costumo dizer é, se tem dúvidas, diga que não. E faz todo o sentido, porque estás a declarar-te quase como Porque é um filho. apto, não é? Para lidar com uma situação que depois, na prática, não estás preparado para o fazer, e isso vai condicionar a criança, não é? Além da pressão quase psicológica que trará. Obviamente. E sabes que uma das coisas que eu me apercebi que mais pode ser complicado é uma coisa é nós aceitarmos uma criança que vem de determinado contexto e falta de conseguir lidar com a criança. Outra coisa que eu acho que às vezes nos podemos esquecer, e é muito importante que não nos esqueçamos, é nós estarmos tranquilos com a história da criança.
porque nós vamos ter que lidar com ela para o resto da vida. Ela existe e ela foi aquilo e não foi feliz, garantidamente. Portanto, não, facilmente, facilmente, é porque uma coisa é que horror quem é que é capaz de fazer isto a uma criança. Só que 3 meses depois é que horror quem é a pessoa que fez isto ao meu filho. E isto tem que ser muito bem ponderado dentro de nós. Nós temos que estar tranquilos com a história da criança. Para não projetarmos na criança essa mágoa. Uma das coisas que eu fiz sempre, e em linha com aquilo que sempre me foi sugerido pelas técnicas, foi falar muito à vontade com o Duda sobre o seu passado, sobre a sua família biológica, sobre o facto de ele não ter nascido aqui e sobre o facto de ele ter um direito inalienável a saber, conhecer a sua história quando tiver idade e maturidade para isso e a conhecer a sua família biológica sem se entender. Como é evidente. Isso para mim não é uma dúvida. E portanto, se nós não estivermos muito apaziguados com a história da criança, isto é muito difícil de fazer. Claro, como faz todo o sentido, não é? E depois, aqui a determinada altura, na equação, entra aqui um terceiro elemento, que vem alterar um bocadinho a dinâmica que se calhar tanto te custou a construir com o Duda, não é? E foi todo um processo que tu pensaste individualmente e depois de repente há aqui uma adaptação necessária. Tu já tinhas pensado como fazer essa integração de mais um pai na concepção familiar do Duda ou foi algo que quando aconteceu foste gerindo conforme quase te parecia lógico fazê-lo? É um bocadinho um mix dos dois, sabes? É evidente que eu queria voltar a apaixonar-me um dia na vida, não é? Eu gostava de voltar a ter um namorado e, portanto, não, para mim o facto de ter um filho não seria impedimento para isso. Curiosamente, na altura que fui pai, e não me perguntes porquê, houve um período em que eu era muito assediado. Assediado, atenção, era muito abordado pelas redes sociais, Sim, não sei, de repente acho que as pessoas começaram a achar graça a ver um pai sozinho, cool, e isto era uma coisa interessante. E entretanto, o Miguel cruzou-se na minha vida, e eu não te sei explicar isto, mas eu senti logo, muito cedo, que a coisa ia correr bem. Um, Obviamente que tivemos os cuidados que eram possíveis ter, porque vamos lá ver, eu só tinha duas hipóteses. Ou o Miguel vinha ter connosco a casa, ou eu deixava com a minha mãe ou com alguém para ir ter com o Miguel. E eu não queria que o Duda sentisse que havia uma troca e uma rejeição. E portanto, aquilo que nós no início fazíamos, muito até por sugestão de Miguel, Miguel às vezes ia jantar connosco, mas o que acontecia muitas vezes era esperávamos que o Duda fosse dormir e depois do Duda dormir, o Miguel ia lá ter comigo a minha casa, bebíamos um café, porque eu estava sozinho com ele, não podia sair dali. E depois foi sendo um processo, sabes? Foi acontecendo. Havia de facto um lugar parental vago, se o Duda assim quisesse, e isso para mim foi sempre muito claro. Um, e portanto a coisa foi acontecendo de uma forma muito natural, até que ao fim de 5 meses do Miguel viver connosco, que foi 6, 7 meses depois de começarmos a namorar, o Miguel foi viver connosco e houve um dia que o Duda ao jantar me perguntou: ele também pode ser meu pai? E eu disse-lhe que isso não era. Não era eu que tinha que decidir, que ele saberia o que é que sentia no seu coração e ele disse-me: eu sinto que ele faz o mesmo que tu, ele também toma conta de mim, ele também me leva à escola, também me dá banho, também trata de mim quando eu estou doente, portanto eu acho que ele também é meu pai. Eu disse: ok. A única coisa que eu te quero dizer em relação a isso é, se me estás a perguntar se me magoa teres outro pai, a resposta é não. Não me magoa nada e portanto se tu sentes dessa forma, vive dessa forma. A partir daí tu é que saberás. E depois aquilo ainda levou uns 2 meses, acho eu, até que ele encontrasse um lugar de como é que chamava a quem, porque ele chamava-lhe tio. Era o tio Miguel, namorado do pai, não era pai dele. Hum,
sendo que a dada altura já estávamos de facto só a falar de um rótulo, porque o exercício do Miguel na vida dele era parental, como é evidente, não é? Como qualquer padrasto ou madrasta, não é? A criança existe, faz parte da dinâmica familiar. E ele andou ali um mês ou dois, um bocadinho perdido de como é que geria a questão da nomenclatura. Nós fomos-lhe dando algumas ajudas, podia ser pai e papá, podia ser, sei lá, o que ele quisesse. Pronto, e ele houve um dia que disse, então a partir de hoje tu és pai Miguel e tu continuas a ser pai. Pronto, e essa foi uma realidade que durou para aí 5 minutos, porque ele só quando quer ter a certeza absoluta de que é com aquele pai diretamente é que ele diz pai Gonçalo ou pai Miguel. Porque de resto normalmente diz só pai. E curiosamente, normalmente nós percebemos com quem é que ele está a falar. Mesmo quando ele diz só pai. Não vos sei explicar isto. Às vezes acontece que não é. E ele também já nos respondeu. Não és tu, é o outro. Ou não és tu, é o pai Miguel. Mas na grande maioria das vezes nós sabemos para quem é que ele está a dirigir e responde quem tem que responder. Não vos sei explicar isto. E quais são, e aqui eu pergunto de um lugar onde também tenho que lidar com algumas dificuldades, porque a minha família também não é aquela que é tida como a norma, não é? Pelo menos nos materiais escolares, na forma como é transmitida às crianças a ideia de família no primeiro ano, que é o ano onde a minha filha agora está a frequentar. Eu sou mãe solteira e, portanto, chega ali uma altura em que ela tem que preencher uma árvore genealógica e não conhece metade do lado, não conhece metade da sua árvore, não é? Não tem nomes para dar, não tem pessoas a quem corresponder aqueles lugares. No caso do Duda, há ainda se calhar uma carga mais pesada, porque ele vai ter que se expor de uma maneira que as outras crianças podem achar estranho ou não estarem acostumadas, não é? Porque eles têm um pai e uma mãe e de repente há ali um amigo que está a dizer que tem dois pais. Vocês acham que ele está exposto a um desgaste maior do que as restantes crianças? Prepararam-no para isso? Pronto, essa é a questão. Eu acho que ele está exposto, como qualquer outra criança está exposta, dentro das características e fragilidades e particularidades de cada um. Porque vai sempre haver uh, o confronto ao gordo, ao magro, ao que tem óculos, ao que não joga futebol, ao que é mais afeminado. E isto é mais uma característica que obviamente pode ser um foco de comparação e de juízo de valor. E aquilo que eu tenho feito, que nós temos feito, é sermos coerentes connosco. E nós acreditamos que a melhor arma para combater isso, as melhores armas são duas. Uma, dar-lhe musculatura emocional para ele aguentar embates da vida, porque a vida está cheia de armadilhas e ele vai ter que se confrontar com elas. Esta é uma das coisas que nós fazemos, é dar-lhe ferramentas emocionais, fazê-lo perceber que nada, não importa o tamanho da asneira, nós vamos cá estar sempre para resolver com ele. E, portanto, esta estrutura é o que ele tem de mais verdade na sua vida. E que depois o resto vamos gerindo. Isto é uma das coisas que nós fazemos. Outra, nós permanentemente transformamos a fragilidade em força. E, portanto, sempre que há alguma questão em que alguém diz que estranho ter dois pais, aquilo que eu faço é, ao invés de atiçar algum tipo de reação, o que eu sugiro sempre ao Duda, eu e o Miguel, como é evidente, quando eu digo eu, somos nós, aquilo que eu digo ao Duda é, filho, se calhar para aquela pessoa de facto é estranho, porque ela se calhar nunca viu. O facto de tu saberes mais do que a outra pessoa dá-te uma responsabilidade acrescida de ajudares o outro a crescer, de ajudares o outro a saber mais. E portanto, se tu sabes que existem vários tipos de famílias, vários tipos de pessoas, então tu tens a responsabilidade de ajudar essa menina ou esse menino que não conhece, que não sabe, dando-lhe o teu exemplo. E isto é uma forma de, transformar aquilo que seria potencialmente uma fragilidade numa quase vantagem face ao outro e de banalizar completamente a sua realidade e não empolar
uma coisa que a sociedade já implora por si. E não nos tem corrido mal até agora. Nós tivemos exatamente essa questão no ano passado da árvore genealógica, porque também lhe foi entregue um papel que dizia pai e mãe, e ele não se sentiu confortável com aquilo, não gostou de ter que riscar mãe e escrever pai, não gostou de sentir que havia um modelo ao qual ele não correspondia. Eu discuti isso com a professora na altura, chegámos aqui a um consenso para ultrapassar aquilo que estávamos a perceber que lhe estava a causar bastante fragilidade. E por acaso, e de forma muito interessante e muito inteligente, a escola este ano, quando o primeiro ano estudou a família, convidaram o Duda para ir dar a aula e falar dos diferentes tipos de famílias que existem, e em particular da sua. Uau, portanto, a escola também está a trabalhar, não é, para que as crianças cada vez mais banalizem, utilizando a tua palavra, estas diferentes realidades, não é? Claro, até porque vamos lá ver, as diferentes realidades não são de hoje. Eu costumo dizer que a família tradicional só existe num lugar que é na cabeça das pessoas. Porque isso não existe. Não há duas famílias iguais. As famílias têm dinâmicas diferentes, têm pessoas diferentes, têm configurações diferentes. E, portanto, aquela coisa do pai, mãe e filhos, num país em que 73% dos casamentos dão em divórcio, esta história da família tradicional é em si mesma uma minoria. Portanto, não faz sentido andarmos aqui todos a tentar nos enfiar em padrões que foram criados na nossa cabeça. É evidente que a origem da vida faz por uma junção de células masculinas com células femininas. Óbvio, e ninguém questiona isso, como é evidente, e ninguém põe isso em causa. Agora, isso é genética, família é outra coisa. É por isso que uma coisa é ter filhos, outra coisa é ser pai ou mãe. São conceitos que para mim são muito distintos. E a família está num lugar muito diferente da biologia, da genética, da configuração. Está num lugar, para mim, muito mais sublime, muito mais importante, que é o lugar de ter a capacidade, no limite, de mudar o mundo, de espalhar coisas boas pelo mundo. E quer dizer, e depois de 2 anos de uma pandemia e uma guerra, parece-me evidente que andamos a discutir questiúnculas sobre os pormenores da vida das pessoas que não têm interesse absolutamente nenhum. Então, já percebemos que a escola do Duda funciona aqui também quase como uma aliada, não é? Felizmente, mas haverá desafios que, como na homoparentalidade, vocês enfrentam muito provavelmente mais no dia a dia e que estão relacionadas com a impreparação da sociedade para aquilo que foge à norma do que propriamente no preconceito, porque nós já te vimos partilhar no blog que contas que felizmente nunca receberam comentários menos positivos. Um, quais são essas dificuldades que existem no dia a dia e que precisam de aprender a, quase como um jogo de cintura, aprender a contornar? Olha, é um bocadinho como estas questões que felizmente se tem discutido muito em relação a pessoas trans, a pessoas não binárias, a questão dos pronomes, como é que se tratam as pessoas, como é que as pessoas querem ser tratadas, tem um bocadinho a ver com isto. Parte tudo do mesmo lugar. E, portanto, agora acontece, por acaso tem acontecido menos, mas já aconteceu irmos no Uber, o Duda dizer o meu nome todo e o condutor do Uber dizer: ai que lindo, sabe o nome do pai, então como é que se chama a mãe? Eu acho que a empatia vem de um lugar de não. E atenção, que eu não estou com isto a dizer que houve algum tipo de intenção incorreta desta pessoa, como é evidente. Estamos a falar a partir de um pressuposto. Eu acho, agora, eu acho que a construção, a reconstrução destes conceitos passa por não haver pressupostos, por deixarmos de ter lojas inteiras com secções de menina e de menino, lojas inteiras com carros de um lado e bandeletes do outro. Passa por, e vou-te dar um exemplo, nós vamos casar fizeram uma despedida de solteiro surpresa,
e por brincadeira puseram-me uma bandelete com um véu e havia espetáculo e vestiram-me um vestido de noiva, que é uma coisa que me afeta zero. E ao meu filho também, e até achou a maior das graças ver o pai com um vestido cheio de folhos. E portanto, acho que a educação da sociedade passa pela desconstrução de assumirmos que é tudo igual, de assumirmos. Nós passamos a vida a assumir que é assim. E há um exemplo claríssimo que eu dou sempre, que é virar-nos para crianças de 3, 4, 5, 6 anos e se for um rapaz perguntamos-lhe, então, já tens namorada? Por partes. Para já a pergunta por si só é absurda porque uma criança daquela idade não tem idade para namorar. Um, e é uma erotização e uma sexualização da criança que não faz muito sentido. Porque o namoro é uma coisa que acaba aí, não é? Ultrapassada esta parte da inutilidade da pergunta, a verdade é que nós perguntamos sempre, nós, sociedade, perguntamos sempre condicionando à partida. Aquele rapaz cresce toda a sua infância, toda a sua adolescência, com o mundo inteiro a dizer-lhe de forma velada que ele tem que ter uma namorada. Porque se toda a gente lhe pergunta pela namorada, é porque é uma namorada que é suposto ter. E isto é das coisas mais importantes na desconstrução da sociedade. Querem fazer a pergunta, ainda que ela seja idiota? Perguntem, já namoras? É que isto é muito mais simples do que parece. Volto a dizer que é uma pergunta perfeitamente inútil e sem sentido nenhum, na minha opinião. Mas ainda assim, se quiserem muito usar esse ice-breaking, então neutralizem a pergunta, não condicionem as crianças, não condicionem a resposta das crianças. Ainda esta semana estava a falar da questão do casamento e um senhor disse: Ai, olha, esta rapariga desenha muito bem, se quiseres, mandas-me uma fotografia tu e da tua esposa e eu faço um desenho. E eu respondi-lhe: Não é esposa, é marido. Porque respondo sempre, porque acho que bom, para já, porque acho que tenho que responder, como é evidente, e depois não tenho nenhum motivo para não responder. Isto não é uma questão fácil, não é? Nós não vamos quebrar estes hábitos de um dia para o outro, mas acho que a educação da sociedade passa muito, lá está, pela empatia, por nos colocarmos no lugar do outro, por entendermos que não somos todos iguais, que as pessoas não são todas iguais, que não têm todas a mesma realidade e que podem ter vidas muito diferentes da nossa. E acho que isso que tu fazes, não é? De corrigir, de responder e de mostrar que a tua verdade é diferente daquela que a pessoa está a pressupor, também faz parte dessa mudança, não é? São os tais pequenos gestos que ajudam a educar de uma forma que não é imposta, é simplesmente chamar a atenção para realidades que são diferentes. Claro, sabes que o preconceito, eu acho que o preconceito se desconstrói sempre de dentro para fora. Um, e é sempre muito importante nós questionarmos-nos do quanto é que, por exemplo, a questão da orientação sexual limita a nossa vida. E eu explico-te porquê. Porque há tanta gente a viver sem ser de forma aberta as suas relações, o seu amor, a sua forma de estar na vida, e nem se apercebem. E dou-te um exemplo pequenino. Se perguntares a um casal de duas pessoas do mesmo sexo onde é que passam o Natal, eu garanto-te que muitas delas ainda passam os Natais com as suas famílias ascendentes, cada um com a sua. E assumem isto como natural. E não se questionam que quando chegam a casa onde vão passar o Natal, a irmã ou o irmão leva o marido ou a mulher. E não se questiona de não levar. Não se questiona porque é assim, porque sempre foi assim. Numa série de coisas. A pessoa vai-te buscar ao trabalho e tu não lhe dás um beijo nos lábios porque estás à porta do trabalho e porque ali és profissional. Ok, mas então mas o que é que um ato de afeto à pessoa que amas te retira profissionalismo? E toda esta desconstrução são muitas camadas construídas ao longo de muitos anos e que é preciso nós próprios tirarmos. Tu tens apresentadores de televisão em prime time, homens assumidamente gays, a dizer que não se pode, um homem não se pode referir a si mesmo no feminino.
porque isso fragiliza, como se a mulher fosse mais frágil por ser mulher. Portanto, quando ainda tens grandes figuras que podiam fazer muito e decidem não fazer, e estão no seu direito, como é evidente, mas a mim entristece-me um bocadinho, porque acho que isto podia avançar um bocadinho mais depressa. É uma desconstrução quase que as pessoas têm que fazer de si mesmas primeiro, para então depois conseguirem ajudar a sociedade a fazer essa transformação também. Claro, porque as pessoas não se habituaram-se de tal forma a viver limitadas que assumem aquela como a sua realidade e assumem aquilo como natural. Assumem que é natural não andar de mão dada na rua, assumem que é natural não passar o Natal com o namorado ou namorada, assumem que a sua vida, cheia de limitações e esquartejada por ser quem é uma coisa perfeitamente natural. E não é. E não é. Olha, para terminarmos aqui com uma nota mais positiva, recordas algum momento que tenham vivido enquanto família e a interação com outras pessoas que vos tenha restaurado um pouco a fé na humanidade e esta crença de que de facto as coisas, ainda que a um ritmo muito paulatino, vão mudar? Olha, eu sou um otimista por natureza e genericamente, genericamente nós temos muito boas experiências na rua, na interação com as pessoas, até porque lá está, como para nós é tudo muito natural, para o Duda acaba por ser tudo muito natural e portanto ele desarma as pessoas. Aconteceu uma vez ele estar comigo e o Miguel não estava ali ao pé de nós e ele estava-me a chamar pai. Entretanto chegou o Miguel e ele disse: Ah, porque o meu pai, e apontou para o Miguel. E a senhora respondeu-lhe: Ah, então esse é que é o teu pai. E ele respondeu-lhe: Não, são os dois. Mas com uma naturalidade perfeitamente desarmante. E, portanto, com ele as pessoas nem sequer têm muito. Depois, como ele é muito expressivo e muito comunicativo e é um conquistador, é um charmoso para toda a gente, as pessoas não têm a lata para. Ficam completamente desarmadas. Portanto, eu sou um otimista e eu tenho fé na humanidade. Eu acho que a humanidade pode escolher fazer desta ou daquela forma. E, portanto, a nossa experiência enquanto família é muito positiva. Essa senhora, por exemplo, que eu estava a contar, disse: Ah, pronto, ok, olha que família tão bonita tu tens. Portanto, não. E agora desde que criei o Pai para Toda a Obra e que tenho falado mais e que tenho dado a cara e a voz em rádio, em televisão, em podcasts, aqui convosco, é evidente que isto também nos coloca inadvertidamente, porque a intenção não era essa, mas é evidente que isto também nos coloca de alguma forma, se por um lado nos expõe muito, por outro lado coloca-nos num lugar de privilégio e portanto quem conhece a nossa história não é invasivo, mas quer dizer, dou-te um exemplo, tenho uma senhora uma vizinha de baixo com 90 anos que a primeira entrevista que eu dei no dia do lançamento do Pai para Toda a Obra, esperou por mim nas escadas, muito emocionada, estava a chorar, a dizer que vocês são uma família lindíssima. Tem 90 anos. Portanto, aquilo que eu digo sempre é, às vezes, se nós tentarmos ir um bocadinho mais longe, a coisa já não está tão má como parece. Temos é que fazer. Temos é que nos mexer nós. Temos é que nós avançar. Boa. Temos que nós fazer para que isto seja cada vez mais natural. Olha, foi isso um bocadinho daquilo que nós quisemos fazer aqui com esta conversa. Obrigada, Gonçalo. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço Agora muito. quase que termino isto a chorar, porque, porque achei esta tua última mensagem de facto muito, muito comovente. Muito obrigada por partilhares connosco a tua família e a tua história. E Parece. obrigada pela mensagem que passas todos os dias, por não te resumires, se calhar, àqueles comportamentos que partilhavas agora, que algumas pessoas têm ainda de se restringirem, não é? E tu, pelo contrário, és muito orgulhoso e muito, muito ciente daquilo que és e daquilo que estás a construir com os teus, e eu acho isso muito, muito bonito. Muito obrigado. Já agora uma última nota, porque falaste na palavra certa, é orgulho.
e explicando um bocadinho e muito resumida e rapidamente o que é esta coisa do orgulho LGBT que as pessoas confundem. O orgulho, neste contexto, é o contrário de vergonha. Eu não tenho orgulho de ser gay. Eu tenho orgulho de mim, independentemente de ser gay. Eu não me permito viver com vergonha, não me permito viver escondido, porque ninguém, não existe uma pessoa no mundo que tenha o direito de coartar a minha liberdade só porque acha que eu devia viver a vida como essas pessoas vivem.